Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Vou deixar uma palavra que os nossos corações se encontram no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou, e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou a Daniel com voz triste, e falando, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizeste dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia! Prepararam uma cova com os leões famintos para te lançarem lá dentro. Ei, mas o Deus de Daniel chegou para te dar vitória. Os leões estão lá dentro, estão famintos, mas eles tiveram que dormir de boca fechada. Aleluia! Oh, glória, ainda guardar Daniel ali. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Prepararam uma cova, mas o Deus de Daniel, mesmo Deus que fechou a boca do leão, é o mesmo dos leões ali naquela cova, é o mesmo Deus que está fechando a boca dos leões, dos seus inimigos, dos seus adversários contra a tua vida, porque prepararam, fizeram complô, foi o que fizeram aqui, armaram para Daniel, fizeram decreto, levaram lá para o rei assinar, mas Deus é fiel e ele era na vida de Daniel, e esse mesmo Deus está na sua vida. Não negue o nome de Jesus, não negue o nome de Jesus, porque esse Deus é poderoso para te livrar de qualquer situação, de qualquer armação que fizeram contra ti. Daniel não deixou de invocar, Daniel não deixou de adorar, Daniel não deixou de clamar, só porque alguém falou que ia fazer algo contra ele, e ele sabia o Deus que ele servia. Daniel sabia o Deus que ele servia. Ele falou, não vou me calar, ninguém vai me calar, vou continuar clamando ao Senhor, porque isso aqui é a minha devoção, orar ao Senhor 3 vezes ao dia, e ninguém vai impedir essa adoração que eu tenho com o Senhor. E assim aconteceu. Daniel não parou, armaram ali a emboscada para ele, o rei assinou, e esse rei amava Daniel, e é assim que acontece. As pessoas, os invejosos, têm inveja e querem te destruir, querem te matar de uma forma ou de outra, mas para Deus não tem decreto do diabo que Deus não despedaça, não joga por terra. Toda ação diabólica o Senhor está destruindo contra a tua vida, porque ele chega para destruir as fortalezas satânicas que se levantou contra a tua vida. Pode armar decreto à vontade. Deus chega fechando boca de leão, quebrando, despedaçando o ferrolho, porque ele é Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo, e ele está entrando aí nessa cova junto com você, viu? O Senhor está entrando nessa cova aí junto com você, e tá botando os leões para se calar, para jejuar, porque o Senhor vai te dar vitória nessa cova aí. Tá triste, com medo, angustiado, derrotado, oprimido, desesperado, porque não entende por que fizeram, eu não fiz nada. Porque foi isso, Daniel não fez nada, não acharam nada contra ele, por isso prepararam essa emboscada e deram para o rei assinar, porque sabia que depois de assinado o rei não podia revogar, e aí fizeram essa coisa feia com Daniel. E é assim comigo e com você. O inimigo arma, distorce palavra, inventa mentiras, faz calúnias. É assim que o inimigo age
para nos destruir, mas o Senhor é aquele que chega cortando laço, despedaçando cadeias e libertando e dando vitória. Oh, Jesus maravilhoso, Deus de Daniel, que livrou Daniel naquela cova, é o mesmo que está te arrancando dessa situação difícil. Não tem como. Não tem como sair dessa situação. A cova estava ali, os leões estavam ali e a pedra estava lá fechando a cova. De que forma Daniel ia sair daquele lugar? Somente a mão de Deus podia arrancar, mas Deus visitou o próprio rei para passar a noite jejuando. Por Daniel, não deixou que nada tirasse ele ali do seu foco, nem os instrumentos que era acostumado ali dormir ali ouvindo, iam tocar para ele dormir. Ele não quis, ele passou a noite ali em espírito com Deus, jejuando pela vida de Daniel. E a palavra diz que quando foi de manhã cedo, que ele chegou lá na esperança que esse Deus que Daniel clamou, ele podia livrar Daniel. E no fundo aquele rei, ele tinha essa esperança, porque quando ele chegou lá na porta da cova, ele chamou Daniel, Daniel. Meu Deus, ai Jesus, que coisa tremenda, coisa linda, irmãos, que coisa linda. O próprio rei acreditou que Daniel poderia estar vivo, e o Daniel responde: ô rei, olha eu aqui, vive, né, o Senhor eternamente, o Senhor me guardou, o Senhor me livrou, e o Senhor está te livrando, aleluia. O Senhor vai incomodar alguém para perder o sono, para orar por você, para jejuar por você, porque Deus sabe que você está em perigo, Deus sabe que você está nas mãos do inimigo, mas o Senhor, ele prepara alguém, ele levanta alguém, ele faz alguém perder o sono para clamar pela tua vida. E quantas vezes é isso que o Senhor faz nas madrugadas, né? A gente fica ali numa guerra, a gente perde o sono, e aí começa a vir pessoas no nosso pensamento para a gente estar orando, e a gente lutando com Deus, querendo dormir, e o Senhor não, levante e vai orar por fulano, levanta e vai orar por fulana, porque sou eu dando livramento, porque ela está na cova, ele está na cova, e eu quero que você clame, porque vou eu dar livramento, aleluia. E é assim que o Senhor faz. O Senhor ordena que alguém se levante para clamar pela tua vida, para clamar por a minha vida. Quando nós estamos no momento de aflição, no momento de dor, no momento de angústia, o Senhor nos levanta, aleluia, para clamar por alguém, e alguém clamar por nós. E é dessa forma, eu creio e acredito, né, que o rei jejuou pela vida de Daniel, e Daniel foi livre da cova dos leões, saiu sem nenhum arranhão, porque o Senhor cuidou dele naquela cova, e ele está cuidando de você.